Oi, galerinha, tudo bem? Aqui é Procarina e na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre gráfico de uma função. Mas, por que a gente precisa trabalhar com gráficos? Galerinha, no nosso dia a dia, quando nós lemos uma revista, um jornal, quando assistimos a um noticiário de TV ou até mesmo quando a gente navega pela internet, vários gráficos são apresentados para a gente. E o gráfico, ele é uma maneira mais simples, né, de você expor uma determinada informação, de você compreender essa informação. Então, no geral, né, a gente falando de uma forma geral, quando um pesquisador, um estudioso, uma empresa estabelece e mostra um gráfico para a gente, quando nós observamos o gráfico, nós conseguimos ter uma visão, uma compreensão melhor do todo de uma determinada situação. Por exemplo, aqui, ó, esse gráfico aqui, ele representa o consumo de energia em 7 meses, né? Quanto se consumiu em quilowatt de energia entre março e setembro de um determinado ano. Então, esse gráfico aqui, ele me mostra a relação entre o mês que foi realizado o consumo e a quantidade consumida em cada um desses meses. Então, esse é um tipo de gráfico. Esse gráfico aqui não representa uma função, mas vários gráficos que são apresentados para a gente, eles representam uma função. Então, quando nós estudamos gráfico de uma função, é para que nós conseguimos compreender como uma grandeza ela se relaciona a outra grandeza, que nós vimos na aula de função, que uma função é uma forma de você relacionar uma grandeza a outra. Por exemplo, quantidade que você vai pagar no abastecimento de um carro devido ao tanto de combustível que você botou no tanque do carro. Então, eu posso relacionar a quantidade a pagar com o tanto de combustível, né, com o volume de combustível que foi colocado no tanque do carro, e isso me dá uma fórmula que é chamada lei da função, e eu consigo estabelecer o preço a pagar pelo combustível que eu abasteci no carro. Esse é um exemplo. Quando a gente vai comprar pão na padaria, nós temos o preço do pão por quilo. Então, o quilo de pão está R$ 9,90 em alguns locais. Então, se eu peço meio quilo de pão, eu vou pagar a metade desse valor, que é referente a R$ 4,95. Mas eu consigo estabelecer essa relação que o preço a pagar pelo pão que eu vou comprar é igual ao preço do quilo, que eu falei, por exemplo, aqui, R$ 9,90, vezes o peso, né, a quantidade de pão que eu compro. Então, quando eu tenho relação entre duas variáveis, eu consigo estabelecer valores e traçar um gráfico dessa função para que eu possa analisar a função, para que eu possa analisar como se comporta a relação entre essas duas variáveis. Vamos para alguns exemplos agora. Esboce o gráfico de cada função de R em R a seguir. Então, eu tenho a função g de x igual a x mais 1, h de x igual a x ao quadrado sobre 2 e p de x, eu tenho duas condições para essa função. P de x é igual a 1 menos x, se x for menor que 1, e P de x é igual a x ao quadrado se x for maior ou igual a 1. Então, vamos ver cada um dos casos separados. Primeira coisa, para que eu consiga traçar o gráfico de uma função, eu preciso ter a regra, a fórmula da função. Que nesse caso aqui, eu tenho uma fórmula da função para cada uma delas, né? Eu tenho uma fórmula para g de x, que é representada por x mais 1. Eu tenho uma para h de x, que é igual a x ao quadrado sobre 2. E tenho duas fórmulas, porque eu tenho uma condição. Se x menor que 1, P de x é igual a 1 menos x. X maior ou igual a 1, P de x é igual a x ao quadrado. Vamos estabelecer, né, valores para x, encontrar o par ordenado, que é o valor de y, e traçar o gráfico. Então, vamos ao seguinte? Então, assim, para que eu trace o gráfico, eu preciso de obter um par ordenado x, y. Então, para que eu consiga
obter esse par ordenado, nós estabelecemos valores arbitrários para x, ou seja, o que é isso para o valor arbitrário? Eu vou dizer que x, dentro do domínio, vou estabelecer os valores possíveis dentro do domínio, e vou estabelecer alguns números para x, né, alguns valores para x, para que eu possa encontrar o valor de f de x ou y, que vai me dar o par ordenado, ou seja, x vai ser a abscissa e y vai ser a ordenada e que eu consigo traçar o gráfico da função. Na função g de x igual a x mais 1, eu coloquei aqui na tabela valores, né, arbitrários. Eu coloquei x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E agora eu vou calcular g de menos 2, g de menos 1, g de 0, g de 1 e g de 2, que vai me dar o valor da ordenada, que é o valor de y, para que eu possa traçar o gráfico. Então, vamos calcular aqui esses valores. Então, eu tenho aqui, minha função é g de x igual a x mais 1. Então, quando x é igual a menos 2, eu vou calcular g de menos 2. E vai ser igual a menos 2 mais 1. O menos 2 sempre vai no lugar de x aqui. Menos 2 mais 1. Igual a menos 1. Então, eu tenho essa relação aqui, né? Que g de menos 2 é igual a menos 1. Então, vou calcular g de menos 1. Então, meu x aqui é menos 1, então no lugar que tem x, eu substituo por menos 1. Mais 1. Então, menos 1 mais 1 é igual a 0. Vou calcular g de 0. G de 0 é igual a 0 mais 1. 0 mais 1 é igual a 1. G de 1, quando x é 1, né? Nós vamos calcular g de 1 igual a 1 mais 1. 1 mais 1 é igual a 2. E por último, o último valor que eu estabeleci, eu vou calcular g de 2. G de 2 é igual a 2 mais 1. Observem que eu substituí os valores que eu atribuí para x em todo lugar que tinha x, né? Então, calculei os valores de g de menos 2, de menos 1, g de 0, g de 1 e g de 2. Então, quais são os pares ordenados que eu obtive nessa função? Então, quando x é menos 2, y é igual a menos 1. Quando x é menos 1, eu obtive que y, que é o valor de g de x, é igual a 0. Quando x é 0, g de x é 1. Quando x é 1, y, que é g de x, é igual a 2. E quando x é 2, y é igual a 3. Agora, nós vamos traçar o gráfico, porque eu já obtive os pares ordenados necessários para que a gente consiga traçar o gráfico da função g de x dada. Então, vou pegar quando x é menos 2, y é menos 1. Vou marcar lá no plano cartesiano. Vamos passar, né, para essa marcação. Então, quando x é menos 2 ali, nós vimos que y é menos 1. Então, eu marco menos 2, marco menos 1, e o encontro desses dois pontos é um ponto que eu vou precisar para traçar o gráfico. Então, quando x é menos 1, y é 0. Então, eu tenho aqui o ponto, né?
no eixo das abscissas. Quando x é 0, y é 1. Vou só voltar aqui para vocês verem. Ó. Quando x é 0, y é 1. Então, vou marcar os pares ordenados no gráfico, que a gente viu, né? No assunto de plano cartesiano. Como é que traçava o gráfico no plano cartesiano. Marcava os pontos no plano cartesiano. Quando x é 1, y é igual a 2. Então, quando x é 1, eu marquei aqui o valor de 1 no meu gráfico. Aí eu marco 2 e encontro as duas retas. Y é 2. E quando x é 2, y é 3. Então, eu venho aqui na minha reta e marco quando x é 2, y é igual a 3. Então, eu já tenho esses pontos, não preciso traçar muito ponto, mas eu sei que eu vou ligar, né, esses pontos. Então, eu tenho ponto. Quando x é menos 2, y é menos 1. Quando x é menos 1, y é 0. Quando x é 0, y é 1. Quando x é 1, y é 2. Quando x é 2, y é 3. Então, eu marquei esses pontos e agora, para a gente traçar o gráfico da função, eu vou ligar esses pontos que foi dado aqui na questão. Vou até mudar a cor da caneta, né? Para vocês verem, eu vou botar azul aqui, para vocês verem como vai ficar o gráfico da minha função. Então, aqui, ó. Espera aí. Vou traçar uma linha ligando os pontos. Então, vou traçar uma linha aqui para traçar o gráfico da função. Ela vai lhe dar uma linha reta, né? A linha da função. Vou apagar aqui para traçar novamente, para tentar traçar o mais reto possível. Então, a minha reta, o gráfico da minha função, g de x igual a x mais 1, é representado, né, por este gráfico que eu tracei aqui. Então, se você tiver, né, no caderno, você pega uma régua que consegue traçar uma reta mais certinha. Então, essa é a função do gráfico g de x igual a x mais 1. Então, nós temos, além desses valores que eu estabeleci, qualquer valor entre eles, eu tenho infinitos valores para y. Por quê? Porque a função, o domínio da função é R. Então, eu posso estabelecer qualquer valor dentro do conjunto R. Então, eu tenho infinitas possibilidades de respostas para traçar o plano cartesiano. Essa reta aqui, eu posso colocar aqui, ó. Essa reta representa a função g, né? G de x. Então, eu tenho um primeiro exemplo para vocês. No segundo exemplo, eu tenho uma equação do segundo grau, que nós vamos ver, né, quando estudarmos função quadrática. Eu tenho aqui, h de x é igual a x ao quadrado sobre 2. Então, uma função, ela pode ser representada por letras minúsculas, né? F, G, H, T, P, R, não importa. Desde que seja letras do alfabeto latino, minúsculas, nós podemos usar para representar a função. Então, eu tenho h de x é igual a x ao quadrado sobre 2. Então, aqui eu vou calcular h de menos 2. Então, onde tem x, eu vou substituir por menos 2. Como eu tenho menos 2 aqui, vou elevar ele ao quadrado e ele é um número negativo, eu vou colocar o menos 2 entre parênteses, porque tanto o menos quanto o 2 a gente eleva ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dividido por 2. Menos 2 ao quadrado é igual a 4. 2 dividido por 2 é igual a 2. 4 dividido por 2 é igual a 2.
H de menos 1. Então, eu tenho H de menos 1. Então, eu vou substituir onde tem x, então vai ficar menos 1 ao quadrado. Sobre 2. Igual a 1, que menos 1 ao quadrado é 1, sobre 2. Então, quando x é menos 1, y é meio. Quando x é 0, então a gente vai calcular h de 0. H de 0 é igual a 0 ao quadrado sobre 2. H de 0 é igual a 0 sobre 2, que é igual a 0. H de 1 é igual a 1 ao quadrado sobre 2. 1 ao quadrado é 1, dividido por 2. Então, H de 1 é igual a meio. E H de 2 é igual a 2 ao quadrado sobre 2, que é igual a 4, que 2 ao quadrado é 4, sobre 2. 4 sobre 2 é igual a 2. Então, quando x é menos 2, vamos montar os pares ordenados aqui que a gente já calculou. Quando x é menos 2, y é 2. Quando x é menos 1, y é meio. Quando x é 0, y é 0. Quando x é 1, y é meio. E quando x é 2, y é 2. Agora, nós vamos montar esses valores, né? Colocar esses pares ordenados no plano cartesiano e traçar o gráfico desta função. Então, quando x foi menos 2, né? Aqui, y deu 2. Então, quando x foi menos 2, vou pegar a canetinha vermelha aqui. Quando x foi menos 2, y deu 2. Então, eu venho aqui, do menos 2 eu traço uma reta para cima, do 2 eu traço uma reta, né, horizontal e marquei o ponto aqui. Quando o x foi menos 1, y foi meio, que é um intervalo no meio de 0 e 1. Então, meio aqui, menos 1 aqui, eu tracei. Quando o x é 0, y é 0. Vou voltar lá só para vocês relembrarem, ó. Então, menos 2, 2. Menos 1, meio. 0, 0. Aí, 1, 1 e meio. 2, 2. Quando x é 1, y é meio. E quando x é 2, y é 2. Então, os pontos, né, que eu vou marcar, são esse ponto aqui, ó. Como eu tenho uma função de segundo grau, nós vamos estudar lá na frente que o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Ele vem curvando, faz uma curvinha cá embaixo e sobe. Eu vou pegar a canetinha azul aqui para traçar essa parábola, né? Então, o gráfico da função, ele vem fazendo a curva. Então, chega aqui, ó, faz a curva no 0, 0 e sobe fazendo a curva. Então, o gráfico da função f é uma parábola, né? Então, ele faz a curva. Eu vou refazer ele aqui.
ele vai ampliando, né? Então, ele vem na forma de uma parábola. Nós estudamos, né, vamos estudar ela quando nós estudarmos função quadrática. Vamos estudar mais a fundo esse tipo de gráfico. Vamos para o próximo exemplo. Eu tenho agora uma função que eu tenho duas situações, né? Tem uma função que tem uma condição para eu usar a primeira fórmula ou a segunda fórmula. Então, quando o x é menor que 1. Então, eu estabeleci valores aqui menores que 1. Quando x, né? Para x, menos 2, menos 1, 0,5. E para x maior ou igual a 1, eu estabeleci 1, 3 meios, 2 e 5 meios. Então, eu vou calcular aqui P de menos 2, que vai ser 1 menos 2. Vou colocar o menos 2 aqui entre parênteses. 1 menos 2 vai ficar igual a 1 mais 2, que é igual a 3. Para calcular P de menos 1, eu vou colocar aqui 1. Deixa eu apagar aqui, porque ficou. Eu vou colocar aqui, ó, 1, que está na fórmula, menos x. Se x é 1, vai ficar, ou se x é menos 1, vai ficar menos 1, que é igual a 1 mais 1, que é igual a 2, porque menos com menos dá mais, quando a gente faz o jogo de sinal. Então, eu tenho aqui 1 mais 0. Então, P de 0 é igual a 1 mais 0, que é igual a 1. E P de meio é igual a 1 menos. É 1 menos 0, viu, gente? Que eu botei aqui na fórmula. Mesmo assim, vai dar 1, porque 0 não vai mudar a... Não muda 1 menos 0 é 1. E aí, eu tenho P de meio vai ser 1 menos meio. Preciso tirar o MMC. Então, o MMC aqui é 2. Aqui embaixo desse 1 tem um 1zinho. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 1, 2. Aí vai ficar 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. E o denominador, meio. Então, P de meio é meio. Então, os pares ordenados para a primeira função é menos 2, 3. Menos 1, 2. 0 e 1. Meio e meio, né? Quando x é meio, y é meio. Vou calcular agora a condição para outra função. Então, P de x igual a x ao quadrado quando x é maior ou igual a 1. Então, P de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado. Um ao quadrado é igual a 1. P de 3 meios é igual a 3 meios ao quadrado. Que é igual a 9 quartos. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. P de 2 é igual a 2 ao quadrado. P de 2 é igual a 4. P de 5 meios é igual a 5 meios ao quadrado.
5 meios ao quadrado é igual a 25, que 5 ao quadrado é 25. E 2 ao quadrado é 4, 25 quartos. Então, os pares ordenados para a segunda condição, eu tenho que quando x é 1, y é 1. Quando x é 3 meios equivale a 1,5. Quando x é 3 meios, y é igual a 9 quartos. Quando x é 2, y é igual a 4. Quando x é 2, y é igual a 4. E quando x é 5 meios, y é igual a 25 quartos. Agora, nós vamos traçar esses dois gráficos, vão ser dois gráficos diferentes no mesmo plano cartesiano, porque eu tenho duas condições na função p de x. Então, quando x é menos 2, y é 3. Quando x é menos 2, vou mudar a canetinha aqui para vermelha. Tá lá. Quando x é menos 2, y é igual a 3. Então, eu venho menos 2 e 3 e encontro essas duas retas auxiliares. Espera aí que ficou fora do lugar aqui. Pronto. Então, quando x é menos 2, y é igual a 3. Próximo valor, quando x é menos 1, y é igual a 2. Quando x é menos 1, y é igual a 2. Então, eu vou traçando uma reta auxiliar aqui para encontrar os pares ordenados x e 2 e marcar o ponto de encontro desses pares ordenados. Quando x é 0, y é 1. Então, meu pontinho aqui, ó. Quando x é meio, y é meio. Então, x igual a meio é aqui, entre o 0 e 1. Y é meio. Então, meio equivale a 0,5, pessoal. Então, eu tenho os pontos aqui, né? Dessa primeira reta. Só que na minha reta, o que é que acontece? Eu tenho na função que ela define que é para x menor ou igual a 1. Então, meu gráfico, né? Ele limita até o 1. Vou traçar logo esse gráfico aqui. Vou voltar aqui. A caneta tá ainda. Aqui é o último ponto, então eu tenho esses 4 pontos aqui que eu marquei. E vou traçar uma reta a partir desses 4 pontos que eu tenho. Lembrando que x é menor ou igual a 1. Eu vou traçar uma bolinha aberta. E vou ligar esses pontos aqui a partir do ponto 1. E vai me traçar uma reta. Então, essa é a primeira parte do gráfico da função. Agora eu vou traçar o gráfico quando x for menor ou igual a 1. Então, quando x é 1 aqui, y é menos 1. Então, vamos traçar a segunda parte da questão. Quando x é 1, y é 1. Então, eu venho aqui, quando x é 1, y também é 1. Então, como x é maior ou igual a 1, esse intervalo aqui é uma bolinha fechada, diferente do outro, que é uma bolinha aberta. Quando x é 3 meios, quando a gente divide 3 sobre 2, dá aproximadamente, ou dá igual a 1,5. Então, quando x é 3 meios,
que é 1,5. Y é 9 quartos. 9 quartos dá 2,3333333, que é aproximadamente aqui no gráfico. Como eu estou com papel quadriculado, uma malha, né, milimetrada, na verdade, é mais fácil a gente atribuir esse valor. Então, segundo ponto, que aqui x é 3/2, é nessa posição. O terceiro ponto é quando x é 2. Quando x é 2, y é 4. Então, eu venho aqui, quando x é 2, y é igual a 4. Então, o próximo ponto que a gente vai marcar é esse pontinho aqui. E quando x é 5/2, y é 25 quartos. Eu vou ampliar um pouquinho essa reta aqui. Vou pegar o... Quando x é 5/2, é equivalente a 2,5. X é igual a 25 quartos, que dá 6,3. Minha reta ali só está com 5, eu vou ampliar a reta ali para chegar no 3,6, só que eu vou ampliar de preto. Deixa eu apagar aqui que eu fiz, vou ampliar de preto a reta. Então, aqui é o 6, o outro 6,33 é um pouquinho acima. Vou voltar para o vermelho. Dá mais ou menos nessa posição aqui, que é o 25 quartos. Quando a gente divide, dá aproximadamente 6,33. Então, a reta é aqui. Oh, gente, fui para o gráfico errado. O gráfico é o de cá. Quando x é 2/2, y é 25 quartos. Estava no gráfico errado. Vamos aqui. Aí eu vou ampliar a seta ali. E o valor deu maior do que os valores que tem aqui no meu plano. Vou ampliar um pouquinho. Aí, o que que acontece aqui? O valor de 6 é aqui. E 25 quartos é um pouquinho acima do 6. Então, é aproximadamente aqui. Que é 6,33333. Dá nessa posição aqui. Então, eu tenho uma função que é uma função reta na primeira situação e eu tenho uma função de segundo grau na segunda situação. Então, o meu gráfico dessa segunda situação vai ser parte de uma parábola, porque ele é uma função de segundo grau. Vou botar até um azul mais escuro, só para vocês visualizarem, né? Que vai ser uma parábola, meu gráfico. Ele não vai ser tão reto quanto o outro. Deixa eu apagar aqui e refazer ele. Então, o gráfico dessa função, né? Quando o x é menor que 1, é essa parte, e quando o x é maior ou igual a 1, nós temos essa parte das duas condições da minha equação. Então, a parte de gráfico de uma função, nós ficamos por aqui. E na próxima aula, nós vamos trabalhar análise do gráfico de uma função. Até a próxima aula, galerinha!